vai dar uma aliviada. Amém. Graça e paz. Conquistar cidades e nações. Amém. Essa igreja é uma igreja muito abençoada. Uma igreja que conquista e que vence. Amém. Queridos, vocês passaram bem a semana? Bem? Vocês passaram bem. Amém. Vocês querem ouvir Deus falar? Amém. Você quer ouvir Deus falar? Amém. Então, ouvir o teu irmão, diga assim para ele: você não pode alcançar, chegar aonde a sua visão não alcança. Decorou isso? Você não pode chegar onde a sua visão não alcança. Fale mais uma vez para ele. Vai lá, 1, 2, 3. Isso. Mais uma vez só. Se você falar mais uma vez as palavras, a última vez, 1, 2, 3. Agora pergunte para ele: por quê? Por quê? Pergunta para ele: por quê? Por que eu não posso chegar onde minha visão não alcança? A gente vai falar sobre isso. E hoje eu queria que todos os líderes, que estão aqui, anotassem essa palavra, gravassem essa palavra. Ela é tão simples, tão simples, tão simples, que qualquer criança pode entender ela. Mas ela é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ela pode transformar a sua vida durante este ano. Amém? Então eu queria que você anotasse, que você escrevesse, que você guardasse no coração, que você praticasse essa palavra. E eu tenho certeza que se você ouvir esta palavra, praticar esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Quantos acreditam nisso? Amém? Como já foi dito, esse ano é o ano onde o Senhor colocou ao nosso coração de falarmos sobre o ano da conquista. O ano passado nós falamos sobre o ano da descoberta, da mudança, e nós terminamos com a conquista, descoberta, mudança e conquista. Mas nós não falamos muito sobre conquista. A gente só deu alguns princípios, fundamentos para conquistar. Agora a gente vai conquistar, a gente vai avançar. Então o Senhor, orando, buscando Deus, Ele colocou no nosso coração, eu, da pastora Elisa, de estabelecermos no nosso ministério esse ano o ano da conquista. Porque às vezes nós temos uma mentalidade equivocada com relação ao que é conquista. Sabe? Nós temos uma mentalidade equivocada. Por quê? Se eu perguntar para alguém se ele conquistou muito no ano passado, talvez ele vai dizer assim: não, pastor, não tive tantas conquistas assim. Porque na nossa visão, escute isso, é uma palavra profética de mudança que eu vou trazer ao teu coração hoje. E às vezes para nós, na nossa concepção, no nosso entendimento, conquista é quando eu consegui comprar um carro novo, quando eu consegui comprar uma casa nova, quando eu consegui aumentar a minha conta bancária, quando eu consegui comprar uma cabeça de galo, de galinha lá no Brasil, Portugal, tal, e tal. Talvez isso seja o sinônimo de conquista para nós. Mas eu quero falar para você que isso também, mas não é só isso. Olha aqui para mim. Conquista que se você, este ano, uma pergunta para você, aqui principalmente que estão caminhando com o nosso ministério em si, durante este ano que passou, houve alguma mudança na sua vida, no seu comportamento, alguma mudança no seu relacionamento? Você aprendeu alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então deixa eu falar para você, isso é conquista. Isso é conquista. Porque eu aprendi uma coisa, sabe, e isso tem mudado a minha vida, que eu ter visão, a visão é melhor do que o dinheiro. Diga para o teu irmão, diga: a visão é melhor do que o dinheiro. Isso. Por que visão é melhor do que dinheiro? Por que visão é melhor do que o dinheiro? Porque é mais importante do que o dinheiro. Sabia disso?
Vamos repetir de novo isso. Eu gosto de repetir coisas porque eu gosto de ficar gravada. Amém? Então, olha só, visão é mais importante do que o dinheiro. Diga para o teu irmão aí que está do lado, para ele, diga, a visão é mais importante do que o dinheiro. Ah, pastor, pelo amor de Deus, pastor. O dinheiro é muito importante. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Por quanto você venderia os teus 2 olhos? Por quanto, Mabete? Eu te daria alguns milhões pelos teus 2 olhos. Você ficaria só cego. Só você não vai enxergar. Só não vai enxergar. É verdade, Rui? Te daria alguns milhões pelos teus 2 olhos. Você venderia ele para mim? Sim ou não? Mas só ia ficar cego, só ia não enxergar mais. Repita para o teu irmão, então. Diga, visão é mais importante que o dinheiro. E eu quero ministrar hoje ao teu coração uma palavra que nós precisamos ampliar a nossa visão para conquistar. Vira para o irmão e diga, eu e você precisamos ampliar a nossa visão para conquistar. Isso. Então eu vou falar sobre isso. E é uma palavra tremenda, tão simples, mais simples mesmo, que até o Pedro Ranão pode pregar ela. Mas como eu disse, ela é tão poderosa que ela pode mudar o rumo, a história da sua vida. Amém? Vamos para a Bíblia então? Esse ano, como eu falei, nós falamos aí, já foi falado pelos líderes, pastores, ministros, que esse é o ano da conquista. E eu queria que esse texto que nós vamos ler agora, Provérbios 21, 22, Provérbios 21, capítulo 21, versículo de número 22, eu queria que você decorasse ele, que você lesse ele, que você estudasse ele, que você relesse ele, que você lesse pelo menos umas 1000 vezes esse texto, porque ele é poderoso em si. Olha só, Provérbios 21, 22, depois nós vamos ler Gênesis 13, capítulo 13, o versículo de número 14, mas nós vamos ler primeiro Provérbios 21, 22. Quem achou aí, pode dar glória a Deus? Sim? Acharam? A Lorena está doidinha para ler. Vai lá, Lorena. Vai lá. Sabe, escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Olha, querida, a minha versão diz assim, eu sei que algumas também. O sábio conquista, escalar faz parte da conquista. Então veja só, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Vamos falar junto isso aí? 1, 2, 3. O sábio confia a cidade dos valentes. Vamos lá, 1, 2, 3. O sábio confia isso e derruba a fortaleza em que eles confiam. 1, 2, 3. E derruba a fortaleza em que eles confiam. Vamos voltar então, mais uma vez. O sábio conquista a cidade dos valentes. 1, 2, 3. O sábio conquista a cidade dos valentes. Vai lá, segunda parte. E derruba a fortaleza em que eles confiam. 1, 2, 3. E derruba a fortaleza em que eles confiam. Então, releva, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Esse é o texto para esse ano todo, em que serve de base para a nossa conquista, para o nosso tema do ano, que é o ano da conquista. E para a palavra de hoje, eu quero usar o texto de Gênesis, no capítulo 13, e o versículo de número 14, para nós falar sobre ampliar a visão para conquistar. Então diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e a do sul, e a do oriente, e a do ocidente. Amém? O Senhor disse a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha. Levanta agora os teus olhos e olha o lugar desde onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, e também do ocidente. Olha aqui para mim. Deus é um Deus muito grande. Diga, Deus é um Deus grande. Porém, Ele valoriza as coisas pequeninas. Deus é tão grande, mas Ele também valoriza as coisas tão pequenas,
Só que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, Isaías, são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Só que é tão lindo a forma de Deus agir, fazer as coisas, que Ele é um Deus grande, tremendo, poderoso. Mas Ele se preocupa e valoriza as coisas pequenas. Por quê? Porque a partir das coisas pequenas é que Deus faz as coisas grandes. Entenda isso. Vou repetir. A partir das coisas pequenas é que Deus faz as coisas grandes. Veja, o ano passado nós falamos sobre potencial. Eu trouxe um grão de feijão aqui, perguntei para a igreja: o que vocês estão vendo? E a igreja disse um feijão. Eu disse não. Aí o pessoal: não, mas é feijão. Eu dizia não, não é um feijão, né? Por quê? Porque Deus, eu aprendi pela palavra, através da palavra, que Deus não vê as coisas da maneira que eu enxergo, que eu vejo. Ok? Vou repetir. Deus, Josias, não vê as coisas da forma com que você vê. A gente enxerga um feijão, mas Deus enxerga um feijoal, porque o potencial do feijão é o feijão. Deus, as pessoas olham para você e vê você mais um imigrante na Europa, na Inglaterra. Deus não vê assim. Deus não vê assim. Deus vê você genitor, pai e mãe de uma grande nação, de um avivamento, de conquistas, sabe, de coisas tremendas aqui na Inglaterra. Só que na nossa visão, quando nós olhamos um amigo nosso, conterrâneo, Portugal, Itália, Brasil, em outros países, a gente olha assim: ah, mais um que chegou. E Deus disse: não é assim que eu vejo. Eu vejo essa pessoa com um potencial nas minhas mãos. Sabe, para ele ser muito mais do que aquilo que ele imagina, pensa, ou aquilo que ele mesmo sabe sobre ele. É assim que Deus te vê. Agora olha só, Ele se preocupa com você, e Ele quer que você faça uma coisa nesta noite, que é ampliar a sua visão. Eu disse que visão é mais importante do que o dinheiro. Pastor, por quê? Porque nós falamos no começo que nós não podemos chegar aonde a nossa visão não alcança. Entenda isso. Você nunca vai poder chegar aonde a sua visão não alcançar. Aí nós olhamos para a palavra e a gente vê aqui, primeiro texto, que os sábios conquistam. Sábios conquistam a cidade dos valentes. Olha só, primeiro texto que nós lemos: os sábios conquistam a cidade dos valentes. E nós temos aprendido, eu tenho ensinado aqui, que sabedoria, ser sábio, não é inteligente. Sabedoria é colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Porque não adianta nada eu aprender a palavra, eu estudar a palavra, eu crescer, eu estudar para a faculdade, se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi. Sim ou não? Então veja, sabedoria é aquilo que eu pratico, não é aquilo que eu sei. Aquele que pratica, ele conquista. Olha só, aquele que sabe e pratica, ele conquista a cidade de valentes. É uma coisa tremenda isso. E derruba a fortaleza que eles confiam. Aí nós temos o texto do nosso pai na fé, Abraão. O Senhor separa Abraão para que Abraão fosse pai de uma grande nação. Diga: pai de uma grande nação. Escute, Deus separa, chama ele. Lá no capítulo 12, você sabe da história. Ele chama ele, faz a promessa, ele recebe, ele obedece a Deus. Diga: Abraão obedeceu. Isso, ele obedeceu e ele começou a caminhar com Deus. Ele começou a andar com Deus. E Deus estava contente com Abraão porque ele tinha obedecido. Mas olha aqui para mim, isso não era tudo para que Abraão pudesse conquistar. Para que Abraão pudesse conquistar, ele precisava enxergar aquilo que ele iria conquistar. Às vezes nós aceitamos o convite de Deus de conquistarmos, de sairmos do nosso país e vir para uma terra estranha. E Deus está satisfeito e feliz com você, porque você se desafiou e mudou de país. Você deu uma caminhada. Você saiu do lugar onde você estava em obediência a Deus e você partiu a uma mudança. Mas a mudança e a obediência não é tudo se você
você não enxergar aquilo que Deus quer fazer da sua vida e na sua vida e através da sua vida. Olha, Deus chamou Abraão, ele tinha caminhado com Deus, obedeceu, era um homem certo, um homem servo, estava caminhando com Deus. Aí Deus diz assim: Abraão, eu preciso que você comece a conquistar agora. Mas antes de conquistar, eu preciso que você tenha visão. Diga o teu irmão do seu lado e diga visão. Isso, visão. Olha só, isso está lá na nossa revista, essa definição de visão. E uma coisa que eu coloquei lá, que fiz questão de que fosse na revista, era que visão é aquilo que você pode se tornar quando toda boa vontade e intenção que se tem no coração, na mente, passarem pelas mãos para se tornar realidade. Olha só, fala de trabalho, fala de ação, fala de sabedoria, porque sabedoria é pôr em prática, não adianta eu ter no coração. Então visão é isso, é aquilo que você vai se tornar quando sair daqui, passar para a ação e você enxergar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, tudo bem, agora eu preciso que você veja, que você amplie a sua visão, que você enxergue lugares maiores, porque se você não enxergar lugares maiores, você não pode conquistar. Olha aqui para mim, qual era a proposta de Deus para Abraão? Era que ele fosse pai de uma nação, sim ou não? Agora, vamos usar um exemplo, que você tenha 10 filhos, que você, a proposta, não, eu quero ser pai, fértil, mãe, que multiplica aí, vamos lá, então 10 filhos, mas a nossa casa só tem um quarto, só tem um banheiro e só tem uma cozinha. Seria legal isso? 10 filhos, 15 filhos, uma casinha, um flatzinho de um quarto, de um banheiro e de uma cozinha só. Como que seria essa família? Olha aqui, como que seria? Como que seria 10 ou 15 filhos num flat, num quarto? Seria legal, confortável, gostoso, maravilhoso? Nossa, está tão legal aqui. Seria assim? Por que não? Por que não? Não tem espaço suficiente, olha só. É lógico, um pai de família ter 10, 15 filhos numa casa de um quarto, é lógico. Aí Deus diz assim: Abraão, não tem lógica você ficar apenas no lugarzinho onde você estava. Não tem lógica, eu quero fazer de você pai de uma grande nação. Escute isso, pai de uma grande nação. Só que para você ser pai de uma grande nação, Abraão, você precisa ampliar a sua visão. Você precisa enxergar lugares mais altos. Aí Deus chega a Abraão e diz assim: agora é o seguinte, Abraão, eu preciso que você faça algo. Levanta agora os teus olhos. O que a Bíblia diz aqui? E veja, olhe. A Bíblia diz aqui, agora pois levanta os teus olhos e olha desde o lugar aonde você está. Olha só, isso aqui é maravilhoso, é tremendo. A Bíblia diz aqui: olha o lugar desde. Aqui eles usam muito essa palavra since, na bebida dele, no lugar dele, gostam muito since, que é desde tal, o tema é desde tal, o pão é desde tal, a bebida é desde tal, since, a partir de. Olha só o que Deus disse a Abraão, e Deus está dizendo para você hoje: levanta os teus olhos e olha a partir de onde você está. Deus não disse assim: Abraão, eu quero que você olhe aonde você está, cara, olha aí, e fica olhando onde você está. Deus não fez isso. Ele diz: olha, comece aonde você está, dá uma olhada, veja se está bom, e aí eu quero que você faça uma coisa, Abraão. Deus diz assim: eu quero que você olhe para a banda do norte. Olhou aí ou não? Ele disse: sim, Senhor, Deus, mas é muito, porque ele estava numa colina, ele estava num lugar alto. E Deus diz assim: eu quero que você enxergue aonde a sua visão alcançar. Olha lá, aí Abraão olha e diz: meu Deus, o norte é muito grande. Olhou o norte, Abraão, olha para o sul, e ele faz uma volta e olha para o sul. E lá no sul Deus diz assim: Abraão, olha para até onde a tua visão alcança. E ele olhou e disse: meu Deus, é muita coisa. Deus disse assim: é isso mesmo, larga. Mas olha mais adiante. Isso, tá bom agora. Agora dá uma olhada para o ocidente, o oriente.
e ele olha, e ele diz: olha lá, Deus disse: olha lá. Ele disse: meu Deus, é muita coisa. Isso, olhou, agora olha para o ocidente. E assim foi. E ele deu uma olhada ao redor. Aí Deus diz assim para Abraão, lá no capítulo a seguir, no 15, 16, capítulo 13, versículo 15, 16, Deus diz assim: olha. E ele olha. Depois que ele olha, Deus diz assim: olha, porque aonde você colocar a planta dos pés agora, todo esse tempo, toda essa terra, vou tenho dado. Aí Deus fala para Abraão: agora você tem que fazer uma coisa. Você tem que percorrer a terra aonde você viu, conhecer a terra em que você enxergou, que você viu, Abraão. Se você não fizer isso, você não vai conquistar. Mas se você chegar lá, percorrer aonde você enxergou, a Bíblia diz assim, que todo lugar, está aí no texto de Gênesis, todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, todo terreno será vosso, diz a palavra de Deus para Abraão. Agora veja aqui, olha aqui para mim. Vamos aplicar essa palavra um pouquinho sobre a nossa realidade hoje. Você saiu do país, você saiu do teu lugar, você saiu da sua casa. E Deus está, de certa forma, satisfeito porque você tem um espírito de guerra, de campeão dentro de você. Porque somente pessoas corajosas recebem e aceitam desafios. E você já tem dentro de você esse espírito de guerra e de desafio. E Deus gosta disso. Mas a maioria de nós, às vezes, nós chegamos no lugar onde Deus disse que nós estaríamos e que lá Ele nos abençoaríamos. Chegamos no lugar, a gente começa a perceber, no passar dos anos, e entra ano e sai ano, a gente percebe que nós não evoluímos tanto assim, não crescemos tanto assim. E quando entra um ano, passa um ano, nós acabamos de passar um final de ano, uma coisa que é assim. Todas as pessoas passam por isso. No final do ano a gente faz uma reflexão da vida, sim ou não? Isso é automático. Principalmente quem trabalha, quem tem sonhos, que tem, sabe, aquelas coisas todas. A gente sonha, chega no final do ano, se a gente não conquista, acontece uma coisa muito ruim. Acontece uma coisa chamada desânimo. O espírito de desânimo abate a gente. Por quê? Você chega no final do ano, você percebe que não mudou muitas coisas na sua vida. Que você trabalhou igual o ano retrasado que passou, que você lutou, que você sobreviveu, mas que você não conquistou tantas coisas assim. E aí você para e você faz uma reflexão e te deixa às vezes abatido. É verdade ou não é? Sim ou não? Isso acontece comigo, isso? Acontece isso comigo? Ou acontece com alguém aqui? Sim ou não? É verdade isso? Então é para você. Amém. Tem alguém aqui? Então vamos lá. Amém? Então olha só. A gente faz uma reflexão e nós chegamos à conclusão que a gente não conquistou tanto. Mas aí a pergunta é: por que nós não conquistamos tanto? Por que nós não conquistamos? Por que a gente não avançou? O pastor Leandro falou um negócio interessante aqui. Eu falo de novo para você, sabe, uma coisa muito importante. Nós não vamos ter um ano novo se nós não tivermos atitudes novas. Tá? Vou repetir para você. Você não vai ter um ano novo se as suas atitudes não forem novas. É verdade? Porque acontece isso. Nós fizemos as nossas metas. A pastora Elisa fez aqui o desafio de vocês colocarem as metas. Nós fizemos também, colocamos as metas. Só que as metas, colocar no papel é bonito, é legal. Mas se eu não fizer nada sobre as metas que eu coloquei diante de Deus, Deus também não vai fazer nada. Sabe, a gente ora: Deus, está aqui a minha meta, está aqui o Senhor, o meu sonho, o meu projeto para esse ano. Pai, abençoa, eu quero conquistar, Senhor. E aí a gente vai para casa, guarda o papel, alguns jogam no lixo, esquece do que foi feito até, né? E daí senta lá e faz tudo a mesma coisa do que o ano passado. Vai trabalhar, reclamar da vida, não está legal, está ruim, o salário está bom, as coisas estão assim, né? Vira aquela coisa assim: ó vida, ó céus, né? Ó vida, ó céus.
Passou um ano, ele está na mesma vida, na mesma rotina. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Mas a meta está lá, ele colocou uma meta lá. E ele está ali rodando, ele está passando o ano, está passando o ano. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. A mesma coisa. Aí chega no final do ano, Deus, poxa, eu pedi tanto. Eu orei tanto, Senhor, eu pedi a tua bênção sobre isso, e Deus disse que eu abençoei, e você recebeu a minha bênção, entendeu? Agora, por que eu não conquistei? Essa é a pergunta, porque a minha visão não alcançou aquilo que eu determinei, sabe? Aí eu coloquei lá, por exemplo, um exemplo aí de meta para esse ano. Eu quero ser mais sábio. Um exemplo que você colocou lá nas suas metas lá, eu quero ser mais sábio este ano. Então, aí agora já coloquei na minha meta. Eu cheguei em casa, Deus, eu já pedi, Senhor, agora sabedoria. É a forma correta de você ser sábio? Sim ou não? Por que não? Como? Você não está buscando, não é verdade? Porque eu tenho uma meta, mas essa meta exige de mim também, e Deus vai me abençoar segundo aquilo que eu fizer. Olha aqui para mim, Deus não vai mudar o seu ano, querido. Deus não vai mudar as suas coisas se você não tiver atitudes diferentes, se você não ampliar a sua visão. Por exemplo, dentro da nossa casa, às vezes a gente espera a mudança do filho, da esposa, do esposo, espera a mudança do salário, espera a mudança, sabe, em atitudes. Aí a pergunta é: o que você fez para acontecer a mudança? Nada. Vai haver mudança, sim? Vai haver mudança em casa, no trabalho? Vai haver mudança? Pastor, eu quero aumentar os meus salários, tá? Mas você procurou algum trabalho novo? Não entregou algum currículo? Não, pastor. Então, o que Deus vai fazer então? Deus age a partir de nós. Olha só, o que o texto diz aqui, eu acho tremendo isso. A Bíblia diz assim: olha, desde, a partir de aonde você está. Isso não é maravilhoso quando Deus diz para Abraão: olha de onde você está, a partir de onde você está. E daí você segue, você avança, você dá os seus passos, você aumenta a sua visão, você amplia a sua visão. Queridos, isso é uma palavra profética ao teu coração para este ano. Se você não ampliar a sua visão, você não pode conquistar. Olha aqui para mim, porque você só vai chegar aonde você sonhar, aonde você ver, aonde você enxergar. Amém por isso? Amém? É importante ter visão. É mais importante do que o dinheiro, nós falamos. É importante. Por quê? Porque se eu ter visão, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Através do dinheiro eu vou conseguir. Se eu não ter visão, não adianta eu ter dinheiro, porque o dinheiro vai valer nada para mim. A verdade não é? Sim ou não? Então hoje Deus quer que nós ampliemos a nossa visão. Sabe? E eu olho para a palavra de Deus, antes de ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, eu quero só, o que é ampliar, pastor? Olha só, ampliar é tornar algo grande, de grande dimensão, muito extenso, espaçoso, vasto, ilimitado. Então Deus quer que a sua visão seja ilimitada. Vire para o irmão e diga: Deus quer que a sua visão seja ilimitada. Amém? Agora, olha aqui para mim, olha como que a palavra de Deus ela é engraçada. Eu estou falando sobre visão, e aí eu olho o apóstolo Pedro, capítulo, na segunda carta dele, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Olha só, mas tem uma vírgula e diz: vendo somente o que está por perto. Olha aqui para mim, que coisa engraçada, às vezes, a palavra de Deus. Pedro diz assim: aquele que não é essas coisas, vou explicar o que é essas coisas. Ele diz assim: é um cego que vê apenas o que está ao seu redor. É um cego que vê. Pode um cego ver? E a Bíblia está dizendo que sim, que pode. Tem gente que enxerga e é cego. Descubra isso na Bíblia, está aqui. Olha aqui para mim, olha aqui para como que a Bíblia ela é tremenda.
Pedro, ele diz que existem algumas pessoas que são cegas, mas enxergam. E ele diz aqui o que eles enxergam? Apenas o que está debaixo do seu nariz. É isso que ele está dizendo. Agora, Deus quer que você seja um cego que vê? Sim ou não? Você quer ser um cego que vê? Responda, sim ou não? Não. Diga para Deus então. Não. A forte, diga não. Isso. Cego que vê. Olha, como que é o cego que vê, pastor? O cego que vê é aquele que vê somente as impossibilidades. Olha aqui para mim. O cego que vê é aquele que ele tem medo de desafios. Olha aqui. Ele tem medo de desafios. Ele não consegue enxergar algo além do horizonte da onde ele está. Desde onde ele está. Ele só enxerga aquilo que está do seu lado. Ele não consegue enxergar que Deus ampliou os horizontes para que ele conquiste. Ele fica preso a essa pequenez, aquele mundinho. Sabe? Existem pessoas que elas vivem num mundo pequeno e não conseguem sair do problema. Essa semana, ontem, nós tivemos uma reunião o dia inteiro com os pastores do ministério aqui em Londres e aqui em Swindon, né? E eu estava falando para eles: este ano nós vamos trabalhar, focalizar aquilo que é da conquista, sabe? Porque aonde os nossos olhos alcançarem e focalizarem é aquilo que vai ser. Porque a Bíblia diz assim: assim como imaginas a sua alma, assim ela é. Isso é verdade ou não? Isso está na palavra de Deus. Aquilo que eu dou ibope na minha vida é aquilo que vai ser. Eu disse esses dias aqui: o pensamento gera o hábito gera o costume o futuro. Está entendendo isso? O pensamento gera hábitos de falar o quê? Estou fraco, e amanhã está fraco, e outro dia, não dá, pastor, está aí, não pode, está dando certo para ele, mas ele não consegue chegar porque ele acostumou a viver naquele estado de miséria, aquela coisa que não vai, sabe? E isso vai trazer um futuro para ele, não tem. Queridos, eu conheço pessoas aqui, estou falando do Brasil, aqui, que ganham muito dinheiro. Você vai falar com ele: não tem dinheiro, não dá, não tem, sabe? Me dá um, sobe o calorão do pé à cabeça, assim, sabe? Quando eu sei da situação da vida da pessoa, mas é porque a mentalidade está presa ainda ao mundinho. Querido, avance, pastor, como? Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? Sobe aquele negócio assim, sabe? Né? Eu tenho que respirar, contar até 10, porque eu digo: não consegue enxergar, não tem visão para conquistar, sabe? Então, se você não enxergar onde você quer chegar, você não vai chegar. Se você não tiver fé, se você não tiver essa graça de Deus, pedir, então hoje você vai pedir para o Senhor para que Ele amplie a sua visão, amplie os seus horizontes, que você consiga enxergar no lugar onde Deus quer te levar. Você vai pedir isso para Deus, para que você possa conquistar. Se você não enxergar, se você não conseguir ampliar, se você não conseguir ver coisas novas, Deus não vai levar você lá nesse lugar. Porque você, a tua visão é um cego que vê. Mas aqui nós não temos, graças a Deus, todos aqui têm visão ampliada. Amém? É verdade isso? Se é verdade, dê uma glória a Deus bem forte. Isso. Ampliar a visão é um sinal no reino do Espírito de conquista. Sabe, ampliar a nossa visão é algo no reino espiritual que está gerando a conquista. Porque a nossa visão pode limitar a nossa ação. Como eu disse, exemplo de pessoas que ganham bem aqui neste país, mas que acham que não podem fazer mais do que aquilo que eles fazem. Sabe, que tem condições de muito mais além do que aquilo que eles estão, aonde eles estão, mas não conseguem enxergar. Então eu aprendo que a nossa visão pode limitar a minha ação, porque se eu não enxergo, eu não caminho. É bom e é legal andar no escuro? Sim ou não? Coloca você lá com os olhos vendados no escuro, você não sabe o que tem na frente e você sai caminhando. É legal? É bom assim ou não? É ou não é? Aqui para mim, responda, diga não, pastor.
Isso, igreja inteligente. Olha só, é ruim andar no escuro. Só que às vezes, se nós não pedimos a visão do Senhor, a nossa visão ela se torna limitada. A nossa visão torna limitada as minhas ações. Eu tenho ações paralisadas. Por quê? Porque eu não consigo enxergar lugares mais altos. Sabe? Eu sempre falo isso. Você, sacerdote, é a porta da sua casa. É a porta da entrada da bênção de Deus. Sabe? Nós somos a porta da bênção de Deus. E por várias vezes, eu cheguei na minha casa e vi a minha esposa, minhas filhas chorando e lá aborrecida, entristecidas, cabisbaixas por causa de situações que a gente não conseguia vencer. Sabe? Eu disse: epa, na minha casa isso não entra. Deus me deu uma visão. Agora, entre a visão que Deus me deu e o caminho a percorrer para chegar na visão, eu tenho que saber que eu tenho luta, que eu tenho batalha, que existe algo de mim. Então, qual a atitude, pastor? Sabe, dentro da minha casa, a partir da minha casa, a bênção de Deus, a visão que é ampliar a visão na minha vida, ela começa desde a minha casa. Deus disse para Abraão: Abraão, a bênção, estica os teus olhos, começa a partir de onde você está, na sua casa, e aí você estende para fora. Então deixa eu falar para você, a bênção de Deus de conquista deste ano precisa começar desde a sua casa. Sabe? E várias vezes eu peguei a minha família, orei, declarei a vitória, declarei a bênção, declarei o mover de Deus, declarei todo espírito de desistência lá, e nós choramos juntos, saímos dali animados, vencedores, e estamos vencendo a cada dia. Por quê? Porque Deus nos deu uma visão, e essa visão nos impulsiona a caminhar em vitória sempre. Não existe derrota, não existe voltar, não existe parar, não existe no nosso vocabulário. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: no nosso vocabulário tem conquistar, só conquistar. Olha aqui para mim, pastor, por que é importante ampliar a nossa visão? Para possuirmos até onde a nossa visão alcançar. Olha só, por que, pastor, eu preciso ampliar a minha visão? Porque se eu não ampliar a visão, eu não vou possuir aonde eu quero chegar. Então é importante eu entender isso, consolidar isso, buscar isso. Segunda coisa, é importante ampliar a visão. É importante porque nós precisamos ampliar a nossa visão para vermos o que ninguém está vendo. Olha só, é importante eu ampliar a visão para ver o que ninguém vê. Olha só, para enxergar o que ninguém enxerga. Sabe, isso é tão tremendo que nós temos um texto da Bíblia que nós vamos ler para você entender isso. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 41 em diante, diz assim o 41: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Olha aqui para mim, quando o profeta Elias fala isso para o rei Acabe, não tinha nada de chuva, não tinha nem nuvem, não tinha nada no céu. Ele disse: come e bebe, porque há ruído de chuva. Acabe subiu, 42, 1 Reis 18, 42, diz assim: Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias, escute isso, Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e foi buscar. Olha só, aquele que tem unção de conquista, aquele que tem uma visão ampliada, ele gosta de desafio. Sabe, Elias disse para Acabe: olha, vai chover. Mas ele não foi descansar. Ele não foi sentar lá e dizer: bom, eu tenho uma palavra lá, é o seguinte, José, eu tenho uma palavra lá para cá que vai chover. E agora vamos esperar o negócio acontecer aí. Vamos ver, Deus, chuva. Parecendo um bom que a gente conhece aí. Eles conhecem o irmão aí que tem todo o ritual fazendo de dormir. Ele não fez isso. O que ele fez? Olha aqui para mim, o que ele fez? Ele disse: vai chover, cara. Vai comer mesmo que vai chover. Aí a Bíblia diz que ele sobe no Monte Carmelo, inclina o seu rosto em terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse: Deus, é o seguinte, eu tenho uma palavra por mim.
que ia chover. E isso tem que acontecer, Pai. Eu vou gerar, porque a nossa conquista, quem tem visão ampliada, ele gera essas conquistas, ele busca isso, ele atrai isso, ele acredita nisso, ele busca isso, ele vive isso. Então, olha só o que aconteceu. Elias foi lá e disse: Deus, eu acredito na chuva, eu vejo a chuva, eu já sinto a chuva, eu busco a chuva, eu creio na chuva, eu quero a chuva, eu desejo a chuva, eu creio na chuva, eu quero a chuva, eu sinto a chuva, eu quero Deus. Aí lá para frente ele faz um texto. Bom, já pedi para Deus. Agora é o seguinte, a Bíblia diz aqui que ele vai no 43, chama o seu moço e diz assim: agora sobe lá e vê se tem alguma coisa lá. Aí vai o moço de Elias, olha lá nas campinas, na colina, e diz assim: ixi, né, voltou correndo lá e disse assim, eu estou falando de visão ampliada, ok? Diga visão ampliada. Vai lá o moço de Elias e diz assim: Elias, é o seguinte, não tem nada, não estou vendo nada. Ele diz: tem alguma coisa lá. Não tem, rapaz. Você vai voltar lá pelo menos 7 vezes de novo. O que tem alguma coisa lá. E vai, o moço de Deus vai lá e olha: ah, meu Deus, não tem nada. Diga assim, diga para o teu irmão, diga: às vezes as pessoas não vão ver o que você está vendo. Quem amplia a visão, ele consegue ver o que ninguém vê. Amém? Olha que coisa tremenda isso. Quem amplia a visão, ele consegue ver o que ninguém vê. Aí ele disse: tem chuva. E o moço dele disse: não, já fui lá 6 vezes, volta lá de novo. Elias, para com isso, vai lá, rapaz, o que tem chuva. Aí ele vai lá correndo e disse assim, aí voltou: chuva não tem, mas tem negócio lá. O que é? Tem uma nuvenzinha. Como assim? Ela dá o tamanho de algum tumor, mais ou menos. Mas o que é? Não. Lembra que eu disse no começo? Escute, olha só. Eu disse que Deus é um Deus grande no começo da palavra, que valoriza coisas pequenas, sim ou não? Para quem tem visão, sabe, para quem tem visão, um feijão não é um feijão. Para quem tem visão, sabe, um pouquinho assim de nuvem não é uma nuvem, é um temporal. E Elias começou a saltar: rapaz do céu, está vendo chuva aí? Volta lá e diz para cá, porque se ele não se apressar, ele vai pegar chuva aí. Aí o Elias disse: como assim? Vai lá correndo, diz para ele que se ele não se apressar, ele vai pegar chuva no ombro. Olha que coisa tremenda. Vive o teu irmão, diga: quem tem visão, enxerga o que ninguém vê. Aí o moço fez por obediência, mas não estava vendo nada. Mas Elias já estava vendo um temporal através daquela pequena nuvem. E o rapaz foi lá correndo. E olha só, e a Bíblia diz que aconteceu aquilo que o profeta estava vendo. Amém, querido? Agora olha só, deixa eu falar para você. Mesmo que seja pequenino aquilo que você busca, a tua fé. Pastor, eu creio em algo, mas está tão obscuro, está tão pequeno. É importante você ampliar a sua visão, porque for pequeno, você tiver visão grande, você vai ver coisas grandes lá. Ah, pastor, mas é tão pouquinho. O que eu tenho visto é transformação no meu filho, na minha filha, no meu marido, na minha mulher, no meu patrão. É tão pouquinho, mas quem tem visão já vê o negócio acontecendo. Quem tem visão já pode dizer: o negócio já está acontecendo, já está bombando, a família está crescendo, está desenvolvendo, o salário está crescendo, está multiplicando, a bênção está chegando, a casa nova está vindo, a prosperidade está chegando, a unção de Deus está chegando, a multiplicação está chegando, o crescimento está chegando, a conquista está chegando. Mas é preciso ter visão. O tu que teu irmão, diga: irmão, nós temos que sair daqui com a nossa visão ampliada hoje. Glória a Deus. O último tópico que eu termino aqui, sabe, dizendo o porquê que eu preciso ampliar a minha visão, para conseguir ver um exército se levantando em meio a um vale de ossos secos. Por que eu preciso ter visão ampliada? Olha aqui para mim. Você já viu alguém que não tem fé ver milagres, escutar milagres? Sim ou não? Aquele cara que é pessimista, já viu ele prosperar na vida? Aquele que você vai conversar com ele: não, rapaz, isso não vai dar certo. Eu já tentei muitas vezes. Já conversou com alguém assim?
Não é crise de atenção, porque ele é pessimista. Ele vai fazer algo já dizendo, eu acho que não vai dar certo. Por quê? Pastor, por quê? Porque esse camarada não tem visão. Aquele que tem visão, basta só um fiozinho de esperança e diz, vai dar, o negócio vai dar certo aqui. Agora não vai. Sabe, eu li uma história uma vez de algumas pessoas que muitos anos atrás foram mandadas, que foi para a África, né? Uns inspetores, né, numa fábrica de sapatos. Chegaram lá, não foi, mandaram alguns, foi da África. Não lembro, faz muito tempo que eu li. Depende da visão, diga, depende da visão. Isso. A empresa de sapato mandou essas pessoas lá, né, para um lugar, acho que foi na África, um lugar da África lá. Né, e um mandou um relatório dizendo assim, olha, aqui o negócio não vai dar certo. Por quê? Porque ninguém usa sapato. Pode parar com o projeto que ninguém usa sapato. O outro já escreveu dizendo assim, olha, vamos aumentar o negócio, porque que ninguém usa sapato, nós vamos vender sapato pra caramba. Peraí. A visão é diferente. É verdade. Um olhou e disse, não, impossibilidade. O outro disse possibilidade. Glória a Deus. Quem tem visão vê possibilidade e não impossibilidade. Amém? Olha só, terminando. Deus olha, não dá tempo de comentar sobre Ezequiel 37, 1 a 14, mas a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos. Pergunta para ele, o que você está vendo aí, Ezequiel? Estou vendo um monte de osso. Deus diz, não, cara, não é isso não. Começa a falar, começa a profetizar aí, que esses ossos vão, Deus, mas... Aí Deus olha para ele, esses ossos podem ressurgir, podem. Ele disse, ó, Senhor, tu sabes, por que ele jogou para Deus? Porque ele disse, eu não sei não. Né? Ele disse assim, Deus, tu sabes, você sabe. Se você disser que sim, eu vou acreditar. Aí Deus disse assim, é verdade, você acredita em mim? Então é o seguinte, profetiza sobre esses valos de ossos secos. E esse aqui começou a falar, Deus, porque você falou, eu vou falar, eu vou acreditar. Ossos secos, comecem a ter vida, comecem a se juntarem. E a Bíblia diz que ele começou a ver aquilo acontecer. E a Bíblia fala que dali dos ossos secos levantou-se um exército. Somente quem tem visão consegue ver, desfrutar dos milagres aonde não existem. Gosta de pé. Eu quero que você busque a Deus agora. Busque de Deus. Para este ano de 2014, você vai pedir visão ampliada. Visão ampliada. Quantos querem isso da parte de Deus? Então eu quero que você dê a mão para o irmão que está do seu lado. E a gente vai pedir para Deus visão ampliada hoje. Talvez você não tenha entendido, pastor, eu não entendi o negócio de ampliar a visão. Mas peça para Deus, peça para Deus, peça para Deus. Você vai pedir para Deus. Eu fiz a minha parte como profeta, sacerdote, ministro de Deus. Eu quero que você entenda que agora é a sua parte de buscar a visão, aquilo que Deus tem para você. Querido, gere aquilo que você deseja da parte de Deus. Busque, acredite, creia. Sabe, assim como o profeta Elias, ele decretou algo na vida dele, e ele foi correndo ao monte buscar, gerar a bênção, gerar o milagre, porque ele tinha visto uma possibilidade de chuva. Se você vê uma pequena possibilidade de bênção sobre a sua vida, hoje, você vai começar a dizer, Deus, eu já estou vendo a bênção, eu já estou enxergando o milagre, eu já estou enxergando a transformação, eu já estou vendo a conquista, eu já estou vendo o milagre na minha vida, eu já estou vendo o milagre na minha família, eu já estou vendo o milagre da multiplicação na minha vida financeira, eu já estou vendo a tua unção, eu já estou vendo o teu mover, eu já consigo desfrutar do teu mover. Agora você vai gerar, Deus. Eu fiz a minha parte, agora você faz a sua parte. Você fez as suas metas. Você vai pedir para Deus, Deus, eu quero ampliar a minha visão para mim concretizar, conquistar as minhas metas. Faça isso agora. Nós temos 5 minutinhos ainda. Estamos dentro do tempo. Eu quero que você gere agora o teu milagre. Feche os teus olhos. Eu quero que você comece a ver pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. Eu quero que você comece a enxergar, sabe, a tua conquista. Comece a enxergar a sua conquista.